No começo, como ele era muito, tinha esse frescor da discussão do armorial dos anos 70, e era desse ambiente que ele vinha, por causa da Orquestra Armorial, por causa do Ariano, por causa de Recife. Então, essa noção de uma dança brasileira que fosse popular e erudita, foi por aí que as coisas vieram começando em termos de dança na carreira dele, do Toninho. Mas à medida que as coisas foram, que o movimento foi acontecendo no corpo dele, e eu tenho a impressão também por conta do desenvolvimento musical, do rumo que ele deu ao desenvolvimento do trabalho dele com música, ele foi se interessando por uma coisa que se chama os grandes teatros do mundo, ou seja, várias formulações clássicas em termos de teatro, teatralidade e movimentação. E dessa situação brasileira, ele foi ampliando para a mesma situação do erudito e com o popular para outras culturas, para os grandes teatros do mundo. E foi encontrando coincidências de movimentos, de posturas, entre o Tahiti, a dança que ele conhecia do Recife, ou seja, uma coisa que aparentemente é inteiramente descolada da outra, e de repente não é tão descolada assim, porque tem um movimento meio parecido. Então ele foi testando, inclusive, essa ideia de misturar capoeira com bar, ou seja, coisas que não eram misturáveis, ele foi testando. E tenho a impressão que isso foi amadurecendo. E hoje é mais claro para ele um certo vocabulário de similitudes entre o que tem na cultura popular e o que tem em outras culturas do mundo. Todo artista que vai costurando um jeito seu de fazer, permite que a gente identifique esse jeito à medida que você vai ganhando familiaridade com esse jeito. Então, quando você ouve uma música de Chopin, se você conhece música, você reconhece. Ah, é do fulano. Você vê um quadro do Picasso, mesmo sem ver a assinatura, você diz, ah, é do Picasso. Por quê? Porque tem alguma coisa que vai costurando uma obra na outra por similaridade. E é uma coisa que vai ganhando uma assinatura muito especial. Então, alguns artistas têm a felicidade de fazer uma assinatura naquilo que eles desenvolvem ao longo da vida deles. E o Toninho foi fazendo essa assinatura. Nessa mistura do erudito e do popular, quando ele ampliou para o erudito e popular de outras culturas, isso agregou assim uma complexidade, uma densidade maiores ainda naquilo que ele já vinha fazendo. Então isso que não é bem uma terceira coisa, é uma outra coisa, porque tem percentagens muito não claramente distribuídas entre o que vem de outras culturas clássicas, o que vem da nossa cultura clássica popular, o que vem da nossa cultura clássica não popular. Então, essa mestiçagem que vai impedindo da gente saber o que vem da onde. E isso é que é o bonito do trabalho, porque ele faz tudo isso sem perder o sabor e a tipicidade muito específicas de um caminho que ele escolheu, que é fazer tudo isso, mas aqui no Brasil, para não tirar a cara do Brasil. Ou seja, na verdade é uma abertura disso que é muito típico brasileiro, para mostrar que isso que é muito típico brasileiro é muito parecido também com uma porção de outras danças que não são brasileiras, mas isso não tira a brasilidade do que ele está fazendo. O corpo, ele tem, todo o corpo, ele tem uma característica que é trocar informação com o ambiente onde ele está. Então, os nossos corpos, eles vão trocando as informações, eles vão se ajeitando de acordo com os ambientes onde eles estão. Então, por isso que cada corpo é diferente do outro. Porque cada um já tem as suas informações genéticas. E com essas informações genéticas, vai lidar com as informações do ambiente. Então, vai ter uma negociação muito individual de cada um de nós.
a história da vida do Toninho Nóbrega é diferente da história da vida da Maria Eugênia, filha dele, que está na dança popular desde que nasceu, como ele. Mas ele não estava na dança popular desde que nasceu, por exemplo. Ele estava na música. Ele não estava na dança popular desde que ele nasceu. A Maria Eugênia já estava. Mas em outro ambiente, com outro tipo de informação. Então, o que tem naquele corpo que é diferente? Tudo. Porque o que sucede? No corpo do Toninho não tem só a informação da cultura popular. Porque ele fez aula com Klaus Viana, ele foi fazer aula com um monte de gente que ele tinha interesse naquele tipo de informação. Então, cada vez que foi fazer aula com alguém, aquela informação também passou a fazer parte da coleção dele. E aquela coleção vai se modificando, porque ela tinha X informações, depois X mais 10, X mais 20, X mais 30. Só que no corpo da gente, as informações não ficam assim lado a lado uma da outra. Elas meio que se misturam. Então, você vê uma pessoa que é do hip hop, ele tem um certo tipo de gesto que você identifica diferente de alguém que é do balé. Por quê? Porque lá tem uma montanha de informações de balé, então vai ganhando um jeito o corpo. Tem uma montanha de informações do hip hop, vai ganhando outro jeito o corpo. Então, só que as informações não ficam paradas no corpo, elas vão se misturando. Então, lá no corpo do Toninho, uma vez que ele não ficou só com o frevo, ele não ficou só com o maracatu, ele foi misturando com um monte de outras informações. E é esse corpo onde tem uma tônica dos acentos e do jeito de fazer que ele foi construindo, mas com todas essas misturas. Não é puramente popular. Não tem nada puro no corpo da gente, por conta dessas misturebas que o corpo faz e que o corpo não consegue recusar. Claro que se você faz muita aula de uma coisa, o corpo fica mais com cara daquilo, mas uma pessoa que faz aula de balé, mas que também faz pilates, mas que também faz dança popular, aquele balé que ela faz é muito diferente de alguém que só faz balé, porque o corpo vai misturando outras coisas. Então, no corpo do Toninho, a coisa mais bonita que tem é ver o jeito de acomodar a informação que era mais bruta. Bruta que eu quero dizer é mais do campo, de onde ela foi retirada. Ao longo do tempo, essa informação, que era uma pedra mais bruta, ela vai sendo mais lapidada. Ela não perde a forma dela, mas perde. Porque agrega outras dinâmicas, agrega outras intensidades, que vêm de outras informações. Então vai dando uma combinação completamente assinada. Aí é que está a assinatura. É o jeito como essas coisas começaram a ficar organizadas e que ele foi sacando um caminho muito dele, que era essa vinculação de algo que parecia somente brasileiro com de outras culturas. Foi ficando claro para ele que tinha algum material muito rico para ser explorado dessa maneira.